Capítulo 7. Meio-dia. Vale do Sol. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre meio-dia e 13 horas. Meio-dia. O sol forte reluz no chão, ressecando o barro do longo caminho. O vento sopra suavemente na copa das árvores, fazendo cair uma chuva de folhas secas sobre Lillian, Mark e Robin, que agora descansavam na sombra fresca das frondosas mangueiras. Lillian encontra algumas mangas maduras no chão e começa a recolhê-las para comer. Estou faminta, Diz ela dando enormes bocadas na fruta. Ei, gente, aquele homem veio correndo de lá. Talvez encontremos os rastros da caminhonete dele. Diz Mark, seguindo o ramal de barro. Depois de poucos passos, os três realmente encontram as marcas de pneu do veículo roubado. Aqui estão os rastros. Vamos segui-los. Diz Lillian. Está louca? Exclama Robin. Olha até onde isto vai. Seguir um carro a pé é loucura. Carros podem andar quilômetros, Lillian. Diz Mark. Mas essa é a única forma de descobrirmos para onde o monstro levou a titia. Responde ela. Mortos de curiosidade, Mark e Robin seguem Lillian estrada fora. Depois de atravessarem uma firme ponte de madeira que havia no meio do percurso, os três chegam ao limite do pântano. O ramal de barro terminava nas primeiras ruas da mesma cidade que estiveram pela manhã. Vejam, essa não é a cidade Vale do Sol? Diz Robin. Sim. Como chegamos aqui tão rápido? Pergunta Mark. Esse ramal deve ser uma espécie de atalho da cidade até a casa da titia. Responde Lillian. Eles saem dentre as árvores do pântano e se aproximam da beira da rua mais próxima, onde passam carros sem parar. Agora sim piorou. Diz Robin. Tem um monte de rastros de pneu aqui. Mas pensem bem. Raciocina Mark. Aquele ramal que estivemos agora há pouco era de barro. Então é só não perder de vista os rastros de pneu barrentos. Tem razão. Os rastros vêm por aqui, por aqui, por aqui. Diz Robin com a cara virada para o chão e atravessando as vias e cruzamento de ruas cheias de carros, enquanto Mark e Lillian correm atrás dele para tentar avisá-lo do perigo e evitar acidentes. Ele vai causando o maior tumulto no trânsito. Robin está tão concentrado em não perder os rastros de vista que não percebe a bagunça. Carros freiam quase em cima dele, outros batem, capotam, viram. E por último, uma explosão gigantesca bem atrás dele. E mesmo assim, Robin não percebe. Novamente, peço que não me chamem de exagerada ou mentirosa. Afinal, eu não estava presente quando o furacão Robin causou a destruição de metade da cidade, como me foi relatado. Mas desconfio que tenha sido apenas um cantar de pneu. Pois bem, Lillian, Mark e Robin continuaram seguindo os rastros de pneus sujos de barro que atravessavam as vias e faziam curvas em ruas à frente. Novamente, Lillian observa algo interessante fora do caminho de rastros deixados pelo monstro. Ei, pessoal! Observa Lillian. Vejam aquela aglomeração de gente na frente daquela loja de roupas. O que será que aconteceu? Deve ser inauguração e o povo está aproveitando os preços baixos. Diz Robin. Como eu não pensei nisso? Diz Lillian correndo em direção à loja e empurrando a multidão. Deixem pra mim, também quero. Lillian, não podemos parar de seguir os rastros do monstro por qualquer besteira. Reclama Mark. Se depender de nós, a titia está frita. Diz Robin. Mark e Robin também deixam os rastros de pneu e vão até a multidão, que cerca a loja por todos os lados tentando ver alguma coisa. Lillian se aproxima de um dos curiosos que observa tudo à distância. Quais são as promoções da loja? Pergunta ela. E promoção o quê? Responde ele. Acaba de acontecer um acidente. Que tipo de acidente? Pergunta Robin. Bem, tudo o que eu sei é que um ônibus desgovernado saiu da pista e entrou na loja destruindo a parede dos fundos. Depois, simplesmente foi embora. Ônibus desgovernado? Será que é o mesmo ônibus que nos perseguiu hoje cedo? Pergunta-se Mark. E ainda tem mais. Diz o homem. O mais estranho nessa história toda é que as testemunhas disseram que o ônibus estava vazio o tempo todo, como se o motorista fosse invisível. Está confirmado. O ônibus esteve aqui. Fala Mark. Então ele realmente nos seguiu pela estrada. Deduz Robin. Eu tive mesmo a impressão de que o táxi estava sendo seguido. Obrigado pela informação. Agradece Lillian. Depois se vira para Mark e Robin. Temos que entrar na loja para procurar pistas. Agora é impossível. Fala Robin. Olha a quantidade de gente em volta da loja. Não dá nem para chegar perto. Mas esse é só os fundos da loja. Lá pela entrada da frente pode estar livre. Diz Lillian.
Mas, pessoal, a prioridade agora é achar a titia. Diz Mark, voltando-se para os rastros da caminhonete. Mais tarde voltamos para procurar pistas na loja. Tá bom, então. Concorda Lillian, voltando a seguir os rastros de pneu junto de Mark e Robin. Exaustos, os três sobem uma ladeira e se deparam com um conjunto de lindas casas simples, todas de varanda e com um quintal gramado na frente, rodeado por pequenas cercas brancas de madeira. Os três notam que os rastros de pneu entravam no quintal de uma das casas do quarteirão. Vejam, Diz Mark. a caminhonete invadiu esse quintal quebrando a cerca e indo para trás da casa. Essa casa me parece familiar. Diz Lillian olhando a residência. Essa não é a casa da nossa prima, Laurette? É sim. Responde Robin, reconhecendo a poltrona posta no centro da pequena varanda. Vamos perguntar da Laurette se o monstro esteve mesmo aqui. Os três se chegam até a porta e tocam a campainha. Laurette! Laurette! Chamam eles. Não adianta. Diz Lillian. A porta está trancada. Ela deve ter saído. A porta pode até estar trancada, mas a janela não. Pelo menos não mais. Diz Robin, mostrando a janela aberta ao lado da porta. A vidraça foi quebrada. Completa Mark. Quando os três olham pela janela, veem a sala da casa completamente bagunçada. Coisas pelo chão, gavetas desarrumadas, roupas jogadas, armários abertos e etc. Como a Laurette é imunda. Comenta Lillian. Bem que ela poderia contratar uma empregada. De repente, a pilha de roupas no chão começa a se mexer. E uma pessoa, completamente enrolada em faixas e coberta da cabeça aos pés, se levanta meio cambaleante e dá gemidos esquisitos. Geme a pessoa amordaçada. Meu Deus, uma múmia. Espanta-se Robin. Que múmia o quê? É a Laurette! Diz Mark, pulando a janela para socorrer a moça junto de Lillian e Robin. Laurette, Laurette, por favor, diga alguma coisa. Grita Lillian desesperada, sacudindo a múmia, que nem pode se defender pois tem os pés e as mãos amarrados. Para de sacudir a coitada, sua louca. Não tá vendo que ela nem pode responder porque tá amordaçada? Diz Robin, começando a desenrolar as faixas do rosto da moça. Esperem aí. Esta não é a Laurette. Diz Mark. Quem é essa mulher? Fala Lillian confusa. Onde estou? Pergunta a moça ainda tonta. Na casa da nossa prima, a Laurette. Responde Robin. Ela olha em volta e percebe que está amarrada. O que estão fazendo comigo? Por que me amarraram? Não fomos nós que a amarramos. Quando chegamos, você já estava amarrada. Diz Mark. Quem é você? Pergunta Lillian. Sou Bárbara, empregada de Laurette. O que aconteceu, Bárbara? Pergunta Mark. A moça se levanta dentre as roupas espalhadas na sala e, depois de respirar fundo, senta-se no sofá. Bem, eu estava aqui na casa com a Laurette. De repente, ela me vem com uma estranha notícia. Disse que sua tia havia ligado e estava sendo perseguida no meio do pântano por uma criatura verde de olhos vermelhos e que precisava urgentemente ir ajudá-la. Mandou-me ficar aqui para cuidar da casa até ela voltar. Que horas ela recebeu esta ligação? Pergunta Robin. Mais de 1 hora atrás. Às 11h10 da manhã. Mas a esta hora a titia já havia sumido. Diz ele. Já sei. Ela estava no banheiro quando o monstro conseguiu entrar. Conclui Mark. Ela fugiu para o pântano e ainda conseguiu ligar para Laurette antes do monstro pegá-la e arrastá-la pelo meio da mata. Não sabia que a titia tinha celular. Comenta Robin. Silêncio, vocês dois. Continue, Bárbara. Pede Lillian. Bem, quando Laurette saiu, também saí para fazer as compras do almoço. Mas quando voltei, não vi que a janela tinha sido quebrada e fui logo entrando. Foi aí que dei de cara com a criatura horrível que a Laurette havia me falado. Ela estava de pé, aqui no meio da sala. Quando vi aquilo, desmaiei e só vim acordar agora, toda amarrada. E que tipo de empregada você é? Diz Mark olhando a bagunça. Olha a situação desta casa. Mas quando saí, esta casa estava completamente arrumada. Defende-se ela. Então foi o monstro que fez tudo isso. Diz Robin. E pela forma como está bagunçada, parece que ele estava à procura de algo. Diz Lillian olhando em volta. Vamos tentar descobrir o que o monstro estava procurando. Diz Mark entrando em outros cômodos da casa. Bárbara se levanta do sofá nervosa e começa a recolher sua bolsa e itens pessoais que estão sobre a estante da sala. Procurem o quanto quiserem. Diz ela. Só sei que eu vou embora daqui enquanto é tempo. Quando encontrarem a Laurette, digam a ela que eu me demito. Espere, não pode ir sozinha. O monstro. Antes de deixar Robin terminar de falar, a moça sai da casa às pressas, batendo a porta e atravessando a rua.
Esqueça, Robin. Se ela quer ir, deixa. Ei, cadê o Mark? Estou aqui no quintal de trás. Responde ele lá de fora. Venham cá. Descobri o que o monstro procurava. Lilian e Robin saem pela porta da sala, dão a volta na casa e encontram Mark revistando um velho depósito. O que então? Pergunta Robin. Ele abriu o depósito com a chave. Diz Mark. Olha ela aqui ainda na fechadura. Então ele estava procurando a chave do depósito dentro da casa? Conclui Lilian. Isso quer dizer que ele tem inteligência para destrancar uma porta? Ou falta de força para arrombá-la? O que tem aí dentro, Mark? Nada que revele alguma coisa para o caso. Responde ele. Vassouras, baldes, panos de chão, eletrodomésticos quebrados, livros e etc. É um depósito comum. A casa era uma das últimas do conjunto e ficava nos limites da cidade. Sendo assim, o quintal de trás ficava a alguns metros do pântano. Entre as árvores sombrias, camuflado em meio à espessa folhagem das moitas, 2 olhos vermelhos os observam à distância. Mark e Robin continuavam a procurar pistas dentro do depósito, quando Lilian encontra novamente os rastros deixados pelo veículo roubado, que saíam do quintal, quebrando a cerca dos fundos e sumindo na mata. Gente, Avisa ela. seja o que for que ele pegou aí dentro, colocou na caminhonete e voltou para dentro do pântano. Ok, nós já vamos continuar a seguir o carro. Responde Robin. Nós estamos quase acabando aqui. Lilian está de pé, de costas para a mata e de frente para o depósito, esperando Mark e Robin terminar a revista. Sem que ela perceba, a criatura surge de dentro do pântano e se aproxima dela. Era um monstro horripilante. Tinha pés e corpo de lagarto, mas era peludo como leão e andava de 2 patas. A estranha cauda que se arrastava pelo chão era cheia de espinhos pontiagudos. Possuía pequenos braços, com apenas 3 longos dedos em cada mão, de onde saíam garras gigantescas e espiraladas. A cabeça tinha o formato da cabeça de um ser humano, mas era completamente coberta por longos pelos verdes, de onde podiam se ver apenas 2 olhos vermelhos como sangue, e que brilhavam como os olhos de um morcego à noite. A boca era imensa, e quando a abria ficavam à mostra os milhares de dentes afiados. Lilian percebe um ar quente passar pela nuca, e antes que ela possa se virar, a coisa lhe agarra pelas costas, tapa-lhe a boca com as patas grudentas e a arrasta à força para dentro do pântano, na direção oposta aos rastros de pneu. Ela tenta gritar e se soltar, arranhando os troncos de árvores por onde passa, mas não consegue. Ainda distraídos dentro do depósito, Mark e Robin encontram algo. Mark, olha o que eu encontrei aqui dentro. Um tufo de pelos verdes. Devem ser pelos do monstro. O que você acha, Lilian? Pergunta Robin saindo do depósito. Lilian, onde você está? Acho que ela cansou de esperar e continuou seguindo os rastros de pneu. Vamos ver se a gente pode alcançá-la. Os 2 entram no pântano seguindo os rastros do veículo e não percebem as marcas de arranhões deixadas nas árvores, por onde Lilian passou, sendo arrastada e ficando cada vez mais distantes.